Tobirama vs Kinkaku e Jinkaku, os irmãos Ouro e Prata. Essa foi mais uma luta que aconteceu, mas não foi mostrada como foi, ficando só na imaginação dos fãs de Naruto. Você já se perguntou como foi essa luta? Eu já te adianto que você entendeu tudo errado. Tobirama não morreu nessa luta. Essa batalha foi muito mais incrível do que você imagina. E claro, nós vamos te provar. Nesse vídeo vamos fazer a simulação dessa luta, considerando cada detalhe que foi mencionado e mostrado na obra. Então vem comigo! Fala família, beleza? Durante a Primeira Guerra Mundial Ninja, Tobirama, que na época era o segundo Hokage, enfrentou Jinkaku e Kinkaku, os irmãos Ouro e Prata da Vila da Nuvem. Depois dessa batalha, Konoha ganhou um novo Hokage, que é o Hiruzen Sarutobi, nomeado o terceiro Hokage pelo próprio Tobirama pouco antes da luta começar. Isso deu a entender que o Tobirama morreu durante essa luta, certo? Mas não foi bem assim que aconteceu. Tobirama enfrentou a unidade Kinkaku, composta pelos irmãos Ouro e Prata e mais 18 ninjas de elite da Vila da Nuvem. Essa foi uma luta intensa, mas Tobirama não morreu nessa batalha. Fica com a gente que nesse vídeo vamos te explicar cada detalhe que você deixou passar nessa história. Para você entender, vamos começar explicando a situação daquele acontecimento. Durante o governo dos Nidames Hokage e Raikage, a Primeira Guerra Mundial Ninja se instaurou. O conflito se estendeu por anos e, em uma tentativa de cessar fogo, o Tobirama partiu para se reunir com o segundo Raikage. Como em todas as demais guerras, o Kage de uma vila jamais vai para a linha de frente. Ele fica comandando as missões da guerra dentro da vila junto com um alto escalão, como vimos no episódio de Kakashi Gaiden, onde Hiruzen estava reunido com seus conselheiros, planejando as missões estratégicas da guerra. Então a razão para Tobirama deixar a vila e partir para a Vila da Nuvem era unicamente a reunião para formar uma aliança com a Vila da Nuvem. Para sair da vila, Tobirama convocou 6 ninjas de sua confiança, sendo eles o Hiruzen, Danzou, Kagami Uchiha, Homura e Koharu e Torifu Akimichi. Foi durante a reunião entre Tobirama e o segundo Raikage no País do Relâmpago que eles sofreram uma tentativa de golpe de estado das forças Kinkaku, um time formado por pelo menos 20 ninjas de elite da Vila da Nuvem, incluindo Kinkaku e Jinkaku. A tentativa foi falha, pelo menos no atentado contra Tobirama, que junto ao seu pequeno esquadrão conseguiram fugir do local do atentado, mas sendo perseguidos na floresta do País do Relâmpago pelas forças Kinkaku. Até que em um momento, estando eles encurralados e em menor número, Tobirama disse que se usaria de isca, pois eram 20 ninjas de elite contra aquele pequeno esquadrão da Folha. E para proteger seus companheiros, Tobirama mandou que fugissem e nomeou Hiruzen o terceiro Hokage. A equipe da Folha seguiu as ordens do Hokage, deixando Tobirama sozinho completamente cercado. É aí que a chapa vai esquentar, meus caros, mas antes de começar a simulação dessa luta, vamos começar revisando as habilidades desses 3 monstros. Começando por Tobirama, o segundo Hokage. Tobirama é um gênio, ele consegue fazer análises frias em batalha e desvendar a fraqueza inimiga num curto período de tempo. E claro, ele fazia isso apenas com suas observações. Tobirama tem afinidade com todas as 5 liberações de chakra e também Yin e Yang, mas a sua especialidade é com o elemento água, sendo um mestre tão formidável no estilo água que consegue criar técnicas de águas poderosas onde não tem nenhuma fonte de água. Com o elemento água, Tobirama consegue moldar a água em diversas formas, desde a criação de paredes de água, como também dragões de água e ondas gigantes que cobrem uma grande área. Tobirama tem um jutsu Choro Celestial, onde ele dispara diversas senbons de água de sua boca com uma velocidade incrível, usado como ataque surpresa. E o jutsu Jato de Água Cortante, onde ele dispara um jato de compressão que é forte o suficiente para cortar através de árvores e rochas com facilidade. Tobirama foi o homem mais rápido de sua época.
Sua velocidade era extraordinária com o Shunshin, técnica de cintilação corporal. E por falar em velocidade, Tobirama foi o criador do Hiraishin no Jutsu, a técnica do deus trovão voador. E claro, não é surpresa que com esse teleporte instantâneo, ele pode se mover para onde tenha uma marcação especial sua. Tobirama deu até mesmo uma de Uchiha e copiou o Jutsu do Naruto, sendo o Jutsu Clones da Sombra. Mas espera aí, brincadeira hein galera? O Tobirama criou esse jutsu. Naquela época, basicamente não existia esse jutsu, sendo o Tobirama talvez o único usuário desse jutsu naquela época. E como um bom Senju, ele tinha uma reserva de chakra gigantesca. Seu chakra é tão grande e poderoso que uma simples elevação do seu chakra é suficiente para rachar estruturas e criar uma pressão de ar repulsiva. Tobirama também é um ninja do tipo sensor, conseguindo localizar inimigos a quilômetros de distância e ainda identificar de qual país esse ninja pertence. Nessa luta não vamos contar com a sua espada do deus do trovão, pois na cena apresentada Tobirama não estava com ela. Agora vamos falar sobre os irmãos Ouro e Prata, Kinkaku e Jinkaku. Ambos são muito parecidos fisicamente, tendo grande destreza física. Suas reservas de chakra são extraordinariamente gigantes, fazendo o Yondan Mia considerar que os irmãos têm alguma parte com o Sábio dos Seis Caminhos. Os irmãos possuem 4 ferramentas do Sábio dos Seis Caminhos, que são elas: Kokinjo, portada por Kinkaku, é uma corda grossa e comprida que tem uma aura dourada. Ela tira a palavra da alma de qualquer pessoa que a tocar. Shichiseiken, usada para cortar a palavra da alma daqueles que tocarem o Kokinjo, precisando de um comando verbal para amaldiçoar o alvo. Benirisago, com o comando verbal grave, ela suga a palavra da alma para registrar a palavra mais dita por toda a vida de quem foi tocado pelo Kokinjo. E ao ser dita a palavra tabu, o alvo é sugado e selado por ela. Ela também consegue selar o alvo se ele passar muito tempo parado. Bashosen é um leque que permite o usuário usar todas as 5 liberações elementais de chakra, bastando um comando mental de qual elemento quer produzir. Todas as ferramentas gastam uma quantidade de chakra absurda, mas Kinkaku e Jinkaku, além de ter uma grande reserva de chakra, eles possuem o chakra do Kurama, a raposa de 9 caudas. Isso porque muito antes do Madara domar a Kyuubi, enquanto a Vila da Nuvem tentou capturar a raposa, os irmãos Ouro e Prata foram engolidos pela raposa, passando 2 semanas dentro dela, sobrevivendo ao comer as entranhas da raposa. Além de ser expelido pela raposa, passando a ter seu chakra se tornando pseudo-Jinjurikis, eles conseguiram até mesmo se transformar numa versão em miniatura com seu manto de chakra, muito semelhante ao Jinjuriki original, claro, com o diferencial que eles não perdem a consciência, controlando esse poder enquanto mantém sua racionalidade. Fazendo parte das forças Kinkaku, havia outros 18 ninjas de elite. Como não foram citadas as suas habilidades, é válido dizer que não eram ninjas de alta relevância. Então vamos considerar as habilidades padrões dos ninjas da elite da Vila da Nuvem, sendo basicamente técnicas da liberação de relâmpago. Com tudo colocado na mesa, vamos começar a simulação, então já vai se inscrevendo aqui no canal se você tá curtindo esse vídeo. E também ativa o sininho das notificações se você não quer perder mais vídeos nesse formato. Porque assim, sempre que sair um vídeo aqui na família Ninshu, você vai ser avisado. Também deixa o seu like maroto para nos fortalecer. Agora bora para a simulação. Tobirama luta diferente do estilo de Minato, que usa kunais marcadas e espalha por vários locais. Tobirama coloca suas marcações em poucas kunais e somente na hora do lançamento, algo que ele faz espalhando a marcação em poucos locais, como vimos em todas as suas lutas. E claro, Hiraishin não é algo que o Tobirama usa com tanta frequência na luta, e sim em momentos para surpreender o inimigo usando 1 ou 2 kunais marcadas na hora. Então não, família, não podemos deduzir o estilo de luta do Tobirama pelo do Minato. Tobirama estava cercado pelas forças Kinkaku, como estavam em meio a uma floresta para atrair seus inimigos enquanto seus companheiros fugiam. Tobirama certamente se manteve visível para se tornar o alvo. Usando sua habilidade sensorial,
Tobirama mantinha todos os 20 ninjas dentro do seu radar para não sofrer nenhum ataque surpresa. Os inimigos se aproximavam, e assim como eles fizeram ao ver Danzou, um disparo de centenas de kunai foi feito contra o Tobirama. Dentre elas, alguma tinha papéis explosivos, algo simples para Tobirama, que facilmente desviou daquilo com seu Shunshin. A fumaça cobria a área por alguns segundos e ao sumir, Tobirama podia ser visto um pouco afastado do local das explosões. Com grande destreza, rapidamente os ninjas de Kumogakure o cercavam, estando sobre as árvores. Kinkaku e Jinkaku, como de costume, retiravam suas armas especiais do Sábio dos Seis Caminhos, se equipando com elas. A fim de finalizar o Hokage rapidamente, os ninjas da Vila da Nuvem não economizaram nos ataques, disparando seus ataques de liberação de relâmpago na direção de Tobirama. Algo que Tobirama poderia evitar, criando rapidamente um vórtex de água em torno de si. Apesar da água ser fraca contra o raio, o vórtex de Tobirama o deixa seco e protegido por uma barreira de água. Com o impacto do raio, a poeira subia e Tobirama então podia tirar vantagem da sua habilidade sensorial em meio ao escuro da noite. E o levantar da poeira só facilitava mais as coisas para o segundo Hokage. Enquanto os inimigos não podiam ver nada, ele conseguia sentir a localização de cada um deles, desferindo assim ataques rápidos e furtivos como o choro celestial. Agulhas rápidas e silenciosas eram lançadas nos inimigos em combinação com a criação de clones das sombras. Clones esses que eram usados para confundir os inimigos e atacarem mais de um local de uma vez, acertando um por um em pontos críticos até acabar com todos eles. Até que sobraria apenas os irmãos Ouro e Prata, os mais fortes da força Kinkaku. A ira deles ia crescendo. Kinkaku disparava um jutsu elemental com seu Banshōsen, sabendo que Tobirama era usuário do estilo água. Não seria estranho imaginar que Kinkaku escolheu a natureza relâmpago para disparar raios contra Tobirama, que poderia desviar com tranquilidade novamente com seu Shunshin. 2 contra 1, agora tá fácil, né? E a resposta é não. Quanto mais diminuía as opções no campo de batalha, mais concentrados seriam os ataques dos irmãos, e mais poder eles podiam liberar sem preocupações. Ao sobrar apenas eles dois, qualquer movimento na floresta seria o Tobirama, acabando com qualquer chance de elemento surpresa, e todos seus poderes podiam ser liberados. Ataques elementais eram lançados com Banshōsen, sendo fogo, raio, e todos eles na direção do Tobirama, um após o outro, sendo defendidos por dragões de água e ondas grandes de água. Cada vez mais a floresta sofria as consequências dos ataques monstruosos. Fumaça e poeira se erguia a cada trocação elemental, desgastando tanto Kinkaku e Jinkaku quanto Tobirama. Em algum momento, o confronto no corpo a corpo aconteceu. Durante a trocação de espada com kunai, Kinkaku enfim acertou Tobirama com Kokinjo. A palavra da alma saía da boca de Tobirama e era cortada por Kinkaku com a Shichizeiken. Tobirama não era do tipo que falava muito. Enquanto os irmãos puxavam conversa ao tentar fazer Tobirama falar a palavra tabu, mas o que acontecia enquanto isso foi que Tobirama ficou muito tempo parado em um só lugar, sendo começado a ser sugado pela Beni Hisago. A luta estava perdida, até que Tobirama sumia, se revelando ser apenas um clone das sombras. Nesse momento, Tobirama observou que quem passar muito tempo parado é sugado por aquela ferramenta, algo que ele revelou aos irmãos ter descoberto. Por esse motivo, os irmãos deram parabéns ao Darui por ter descoberto, e segundo eles, isso é algo que não era descoberto desde o dia de suas mortes, então grava essa informação aí. Vendo que ao enfrentar o Hokage daquele jeito não daria em nada, os irmãos Ouro e Prata partiam para suas transformações, se revestindo do manto da raposa de 9 caudas, aumentando drasticamente suas velocidades e poder destrutivo, iniciando os ataques por várias direções com braços de chakra de um deles em alta velocidade. Tobirama tentava esquivar, mas era surpreendido em sua retaguarda pelo outro que se movia em grande velocidade. Tobirama era acertado por um golpe poderoso banhado de chakra da Kyuubi, que feria ele gravemente. Já não restava mais tempo.
Tobirama ficaria em estado crítico quanto mais tempo passasse. Kinkaku e Jinkaku ganhavam mais confiança devido ao ferimento de Tobirama e partiam para o golpe final. Avançando em velocidade ao mesmo tempo, Tobirama agia em raciocínio rápido, usando uma combinação com sua kunai. Tobirama colocou sua marca na kunai e a lançou para cima quando restava pouco tempo para ser alcançado. No último instante antes de ser atingido, Tobirama podia usar o seu Hiraishin para a kunai, e com isso ele aparecia atrás dos irmãos disparando seu jato de água. A compreensão dessa técnica é forte o suficiente para partir rochas como se fossem papel, e com ela, Tobirama conseguiu derrotar os irmãos Ouro e Prata, ficando ainda assim à beira da morte por seus ferimentos. Você duvida? Quando Shikamaru fala que enfrentar os monstros que derrotou o segundo Hokage seria um saco, seu pai afirma que lendas ficam exageradas com o tempo, deixando claro que não foi aquilo que aconteceu. E quando Kinkaku e Jinkaku encontram Darui, Jinkaku diz, abre aspas, é um saco termos sido pegos num jutsu do segundo Hokage, que já nos derrotou uma vez. Ou seja, Tobirama ter sido derrotado foi o exagero da lenda que Shikaku fala, e o próprio Jinkaku afirma que eles dois foram derrotados por Tobirama. Mas e aí, você sabia dessa? Mas como Tobirama morreu? Tsunade fala que Tobirama ficou à beira da morte na luta. Se ele tivesse morrido no país do relâmpago, seu corpo seria usado como troféu e usado pelos inimigos como estudo de segredos do seu corpo. Além de que Tobirama foi enterrado em Konoha, sendo válido afirmar que depois da luta, ele conseguiu voltar a Konoha mesmo ferido, e morreu lá devido aos seus ferimentos após a luta. Assim como foi com o Izuna, que foi gravemente ferido por Tobirama na luta, mas só morreu ao chegar em casa nos braços do Madara. Se inscreve agora se você curtiu essa simulação, deixa o seu like e seu comentário, sugerindo outras simulações que você gostaria de ver. Mas e aí, você já sabia que o Tobirama derrotou os irmãos Ouro e Prata? Ou você fazia parte dos que pensavam que os irmãos tinham matado Tobirama na luta? Comenta que eu quero saber. E claro, muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. E até o próximo vídeo e fui!